A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou o Bruno, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emuano, ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Chegamos ao dia 348 do nosso podcast A Bíblia em um ano. Leremos Atos dos Apóstolos, capítulo 27, Carta de São Paulo aos Efésios, capítulos 4, 5 e 6, e Provérbios, capítulo 29, versículos de 22 a 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Quando ficou decidido que embarcaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros prisioneiros foram entregues a um centurião chamado Júlio, da corte Augusta. Embarcamos num navio de Adramítio, que ia partir para as costas da Ásia, e começamos a viagem. Estava conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte fizemos escala em Sidônia. Tratando Paulo com humanidade, Júlio permitiu que ele fosse encontrar seus amigos para receber assistência deles. Partindo daí, passamos pela costa de Chipre, pois os ventos eram contrários. Navegamos o mar ao longo da Cilícia e da Panfilha e desembarcamos em Mira, na Lícia. O centurião encontrou aí um navio de Alexandria que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Durante vários dias navegamos lentamente e chegamos com dificuldade à altura de Quinido. Como o vento era contrário, passamos pela costa de Creta, junto ao cabo Salmone. Depois de tê-lo dobrado com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lasaia. Passou bastante tempo e a viagem se tornou perigosa, pois já havia passado o grande jejum. Paulo então advertiu: Senhores, vejo que a viagem começa a acarretar prejuízo e grande dano, não só para a carga e o navio, mas também para nossas vidas. O centurião, porém, acreditou mais no piloto e no armador do que nas palavras de Paulo. Aliás, o porto não era propício para passar o inverno. A maioria foi da opinião de que se deveria partir daí e tentar passar o inverno em Fênix, um porto de Creta, aberto ao sudoeste e ao noroeste.
Quando começou a soprar uma brisa do sul, eles julgaram poder executar esse projeto. Levantaram âncoras e foram costeando Creta mais de perto. Pouco depois, desencadeou-se do lado da ilha o vendaval conhecido como Euraquilão. Incapaz de resistir ao vento, o navio foi arrastado violentamente e ficamos à deriva. Passando rente a uma pequena ilha chamada Cauda, com dificuldade conseguimos recolher o bote. Após tê-lo içado, os tripulantes usaram expedientes de emergência, cingiram o navio com cordas de segurança e, temendo encalhar em Sirte, desceram a âncora flutuante e ficaram à deriva. Quando no dia seguinte fomos violentamente sacudidos pela tempestade, começaram a jogar a carga ao mar. No terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram ao mar o equipamento do navio. Por vários dias não vimos nem sol nem estrelas, e a violenta tempestade continuava a nos ameaçar. Já tínhamos perdido toda a esperança de salvação. Estávamos muito tempo sem comer nada. Então Paulo se pôs de pé no meio deles e disse: Amigos, se me tivesseis escutado e não tivesseis saído de Creta, teríamos evitado este perigo e prejuízo. Apesar disso, aconselho que sejais corajosos, porque ninguém de vós vai morrer. Só perdereis o navio. Esta noite apareceu-me um anjo daquele Deus ao qual pertenço e a quem sirvo. O anjo me disse: Não tenhas medo, Paulo. Deves comparecer diante de César. Deus concedeu-te a vida de todos os teus companheiros de viagem. Portanto, coragem, senhores. Tenho confiança em Deus de que as coisas acontecerão como me foi dito. Todavia, devemos encalhar em alguma ilha. Já fazia 14 noites que éramos jogados de um lado para o outro no mar Adriático. Quando, pela meia-noite, os marinheiros viram sinal de terra. Lançaram a sonda e deu uns 30 metros de profundidade. Um pouco mais adiante, lançaram novamente a sonda e deu uns 20. Com medo de que o navio batesse em rochas, eles desceram 4 âncoras do lado de trás do navio e esperavam ansiosamente o raiar do dia. Entretanto, os marinheiros tentavam fugir do navio. Com o pretexto de jogar âncoras a partir da proa, já estavam descendo o bote ao mar. Paulo disse então ao centurião e aos soldados: Se eles não ficarem no navio, não vos salvareis. Então os soldados cortaram as cordas do bote e o deixaram cair no mar. Esperando que amanhecesse, Paulo insistia para que todos comessem. Dizia: Já faz 14 dias que estáis esperando em jejum sem comer nada. Aconselho que vos alimenteis, é necessário para a saúde. Ninguém de vós perderá um cabelo da cabeça. Depois de dizer isso, Paulo tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos, partiu o pão e começou a comer. Então todos se reanimaram e alimentaram-se também. No navio, éramos ao todo 276 pessoas. Depois de comerem o suficiente, jogaram o trigo ao mar, aliviando o navio. Quando amanheceu, os marinheiros não reconheceram a terra. Vendo uma enseada com uma praia, ponderavam se ali poderiam levar o navio à terra. Soltaram as âncoras, entregando o navio ao movimento do mar. Ao mesmo tempo, desamarraram as cordas dos lemes, içaram a vela da frente ao vento e dirigiram o navio para a praia. O navio, porém, foi de encontro a um banco de areia e encalhou. A parte dianteira atolada ficou imóvel, mas a parte traseira começou a desconjurar-se pela violência das ondas. Então os soldados decidiram matar os prisioneiros, para evitar que alguns deles escapassem a nado. O centurião, porém, querendo salvar Paulo, não aceitou a ideia. Mandou aos que sabiam nadar que saltassem primeiro e alcançassem a terra. Depois, mandou que os outros fossem atrás, agarrados em pranchas ou em qualquer pedaço de navio. Assim todos chegaram à terra sãos e salvos.
Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4. Eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a levardes uma vida digna da vocação que recebestes, com toda a humildade e mansidão e com longanimidade. Suportai-vos uns aos outros no amor, solícitos em guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, acima de todos, no meio de todos e em todos. No entanto, a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Por isso diz a Escritura: subindo às alturas, levou cativo o cativeiro e distribuiu dons aos seres humanos. Que significa subiu, senão aquele que desceu também às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de tudo completar. A alguns ele concedeu serem apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e mestres, para capacitar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até chegarmos todos juntos à unidade na fé e no conhecimento do Filho de Deus, ao estado de adultos, à estatura do Cristo em sua plenitude. Então, não seremos mais como crianças, entregues ao sabor das ondas e levados por todo o vento de doutrina, ludibriados pelos homens e por eles, com astúcia, induzidos ao erro. Ao contrário, vivendo segundo a verdade no amor, cresceremos sobre todos os aspectos em relação a Cristo, que é a cabeça. É dele que o corpo todo recebe coesão e harmonia, mediante toda sorte de articulações, e assim realiza o seu crescimento, construindo-se no amor, graças à atuação devida de cada membro. Eu vos digo, pois, e vos conjuro no Senhor, que não vos comporteis mais como se comportam os gentios, por sua mentalidade fútil. Eles têm a inteligência obscurecida e são alheios à vida de Deus, por causa da ignorância produzida neles pela dureza de seus corações. Tornando-se insensíveis, entregaram-se à devassidão, praticando avidamente toda sorte de impureza. Quanto a vós, não foi assim que o Cristo vos foi ensinado, se é que ouvistes falar dele e nele fostes instruídos, conforme a verdade que há nele, em Jesus. É preciso deixar a vossa antiga conduta e despojar-vos do homem velho, que vai se corrompendo ao sabor das paixões enganadoras. É preciso renovar-vos pela transformação espiritual de vossa mente, e vestir-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em justiça e santidade da verdade. Portanto, deixando a mentira, que cada um diga a verdade ao seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Podeis irar-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre vossa ira, e não deis lugar ao diabo. Quem roubava, não roube mais, pelo contrário, que trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. De vossa boca não saia nenhuma palavra maliciosa, mas somente palavras boas capazes de edificar e de fazer bem a quem ouve. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes marcados para o dia da redenção. Desapareça do meio de vós todo o amargor e exaltação, toda ira e gritaria, ultrajes e toda espécie de maldade. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Deus vos perdoou em Cristo. Capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos queridos. Caminhai no amor como Cristo também nos amou e se entregou a Deus por nós como oferenda e sacrifício de suave odor. A imoralidade sexual e qualquer espécie de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionadas entre vós, como convém a santos. Nada de indecências, nem controvérsias tolas ou desrespeitosas, coisas essas inconvenientes. Ao contrário, dizei palavras de ação de graças. Ficai, pois, bem certos. Nenhum libertino ou impuro ou ganancioso, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus.
Que ninguém vos iluda com palavras fúteis, por meio delas vem a ira de Deus sobre os desobedientes. Não sejais cúmplices deles. Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Procedei como filhos da luz, e o fruto da luz é toda espécie de bondade, de justiça e de verdade. Discerni o que agrada ao Senhor, e não tomeis parte nas obras estéreis das trevas, mas pelo contrário, denunciai-as. O que essa gente faz em segredo é vergonhoso até dizê-lo. Mas tudo o que é denunciado é manifestado pela luz, e tudo o que é manifestado torna-se claro como a luz. Eis porque se diz: desperta tu que estás dormindo, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, ficai bem atentos à vossa maneira de proceder, não como estúpidos, mas como sábios, que bem aproveitam o tempo presente, pois estes dias são maus. Não sejais sem juízo, mas procurai discernir bem qual é a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, que leva ao descontrole, mas enchei-vos do Espírito. Entoai juntos salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantai e salmodiai ao Senhor de todo o coração, sempre e por todas as coisas. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo, rendei graças a Deus que é Pai. Sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres o sejam aos maridos como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher. Como Cristo também é a cabeça da Igreja, seu corpo, do qual ele é o Salvador. Por outro lado, como a Igreja se submete a Cristo, que as mulheres também se submetam em tudo a seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo também amou a Igreja e se entregou por ela, a fim de santificar pela palavra aquela que ele purifica pelo banho da água. Pois ele quis apresentá-la a si mesmo toda bela, sem mancha nem ruga ou qualquer reparo, mas santa e sem defeito. É assim que os maridos devem amar suas esposas, como amam seu próprio corpo. Aquele que ama sua esposa está amando a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Pelo contrário, alimenta-a e a cerca de cuidado, como Cristo faz com a Igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande. Eu digo isto com referência a Cristo e à Igreja. Enfim, cada um de vós também ame a sua esposa como a si mesmo, e que a esposa tenha respeito pelo marido. Capítulo 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento que vem acompanhado de uma promessa, a fim de que sejas feliz e tenhas longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira em vossos filhos, mas educai-os na disciplina e no ensinamento do Senhor. Escravos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Não como quem serve para ser visto, buscando agradar a seres humanos, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servi de bom grado, como se estivesseis servindo ao Senhor, e não a simples homens, sabendo que cada um, seja escravo ou livre, receberá do Senhor a paga pelo bem que tiver feito. E vós, senhores, fazei o mesmo para com os escravos. Deixai de lado as ameaças, sabendo que o Senhor, Senhor deles e vosso, está nos céus e não faz acepção de pessoas. Enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Com efeito, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Por isso, revesti-vos com a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mau e permanecer firmes depois de terdes superado toda a prova. Ficai, pois, firmes, tendo a verdade como cinturão, a justiça como couraça
e os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Em todas as circunstâncias, empunhai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as flechas incendiadas do maligno. Ponde o capacete da salvação e empunhai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda sorte de preces e súplicas, orai constantemente no Espírito. Prestai vigilante atenção neste ponto, intercedendo por todos os santos. Orai também por mim, para que a palavra seja colocada em minha boca, de maneira que eu possa anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual na prisão sou embaixador. Que eu o proclame corajosamente, como é meu dever. Para que vós também saibais qual é a minha situação e o que eu ando fazendo, Tíquico, o irmão amado e ministro fiel no Senhor, vos informará de tudo. Eu vou-lo enviei para isso, para vos dar nossas notícias e consolar vossos corações. Paz aos irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Que a graça esteja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo na incorruptibilidade. Provérbios capítulo 29, versículos de 22 a 24. A pessoa irascível provoca brigas. Quem facilmente se irrita, mais inclinado está a pecar. A soberba acaba por trazer a humilhação, enquanto o humilde será glorificado. O cúmplice do ladrão odeia-se a si mesmo, fica sabendo da conspiração e não denuncia. Olá, eu sou o Padre Rodrigo Ribas. Estamos diante do capítulo 27 do livro dos Atos dos Apóstolos. Aqui nós vamos ter a narrativa detalhada sobre a última viagem de Paulo. Incluindo-se nela, o autor de Atos narra com vivacidade os acontecimentos que na sua época eram certamente bem conhecidos. A tropa de soldados leva os prisioneiros em navio comercial já carregado de trigo e com outros 200 passageiros. A embarcação enfrenta uma tempestade forte. A vida de todos está em risco, mas Paulo, testemunhando a presença de Deus em meio às tribulações, mantém a calma e consola tanto a tropa que o guarda quanto os tripulantes e passageiros. O texto aqui reforça o projeto do Espírito Santo. Ninguém morrerá na viagem, porque Paulo deverá testemunhar o Evangelho na capital. Ouvimos também os capítulos 4, 5 e 6 da carta de São Paulo aos Efésios. Aqui no capítulo 6, nós vemos um capítulo todo desenvolvendo a importância da unidade da Igreja, comparada a um corpo único, tendo Cristo como cabeça para formar a nova humanidade. Cristo é a cabeça desse corpo universal, no qual os membros se diluem. 5 carismas são elencados, mas todos se referem ao governo e ao ensino. Alerta aqui também contra o perigo das falsas doutrinas ou heresias. As ameaças agora vêm de fora da Igreja. Daí se pode deduzir que a Igreja está se estabilizando, definindo sua doutrina e organizando a sua hierarquia. A proposta da catequese primitiva se baseia na passagem de um caminho para o outro. Nesse caso, apresenta aqui a realidade da mudança da antiga criatura para a pessoa renovada em Cristo. O batismo leva a pessoa a revestir-se do homem novo, como quem troca de vestimenta, algo que nós já refletimos na carta aos Romanos. Alguns exemplos concretos ilustram a realidade dessa passagem, da mentira para a verdade, do roubo para o trabalho manual, da palavra prejudicial à palavra edificante, do comportamento egoísta para a generosidade recíproca. Pelo capítulo 5, nós vamos ver a catequese seguindo sobre o comportamento cristão. A motivação é profunda: tornar-se imitadores de Deus, imitando o Cristo em seu amor por nós. Imitar a Deus é mais comum no Antigo Testamento, sendo que agora no Novo, normalmente as cartas paulinas, em particular, propõem a imitação de Jesus Cristo. A partir desta motivação, vem a proposta de caminhar no amor. Caminhar como filhos da luz.
Caminhar é um modo de expressar conduta moral cristã. Não raro, o cristianismo é descrito como caminho ou caminhada. Através do contraste entre treva e luz, recomenda não esconder-se nas trevas, mas produzir os frutos da luz, culminando em Cristo, que é a luz do amanhecer. Na sequência, nós vamos ver a relação de amor entre Cristo e a Igreja, como modelo de todas as demais relações conjugais. Um lado da comparação é a convivência entre as pessoas. O texto, inclusive, começa justamente recomendando a submissão de uns aos outros em Cristo. O que se trata aqui é do comprometimento cristão de servir e amar. A partir dessas motivações, aqui vai ser traçado algumas recomendações às esposas e outras ainda aos maridos. Mas o que é frisado aqui é o respeito mútuo, com motivação de que o único Senhor é Cristo, que não distingue senhores e escravos. Recomenda que os filhos obedeçam aos pais, mas supera o decálogo porque na reciprocidade, né? Então pede que pais também respeitem os filhos. Por fim, no final do capítulo 6, há uma comparação, comparando a vida cristã a um combate, no qual a pessoa deve armar-se como soldado, para defender-se dos inimigos. Já no Antigo Testamento, Deus é comparado a um guerreiro que empunha armas. Aí nós vamos ver ainda algumas saudações finais que vão remeter ao portador das cartas e também das notícias, que é até chamado como um irmão amado. Nós vamos ver depois também em Colossenses algo parecido. Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, após a escuta atenta da palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!